Para começar, eu decidi gravar esse vídeo durante o dia, porque essa história é estranha demais e eu não estava a fim de ter pesadelo durante a noite. Pois é, hoje a gente fala sobre o novo filme da série A Invocação do Mal e o caso real que inspirou essa história. Então respira fundo e vem comigo. Patrick Wilson e Vera Farmiga estão de volta para encenar nos telões o casal mais famoso de demonologistas, Ed e Lorraine Warren. Dessa vez, eles vão fazer parte dessa história, que é uma história bastante macabra, que conta, né, o que aconteceu com a família americana Smurl, lá na Pensilvânia. A gente vai contar para vocês aqui o que aconteceu com essa família e o filme, né? O que é que a gente espera desse filme que está previsto para estrear nos cinemas do Brasil em setembro de 2025. O filme deve se passar em 1986, quando os fatos aconteceram, na verdade, quando o casal Ed e Lorraine Warren entrou em contato com essa família. Eu vou falar Jack e Janet, porque Smurl é um pouco demais aqui para mim. Então, eles entraram em contato com essa família em 1986, e aí esse filme deve se passar nessa época, narrando, né, como é que foi essa sucessão de eventos na casa dessa família, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos. A gente vai esperar, então, no mínimo, cenas muito assustadoras, muito susto mesmo, porque a história real é de arrepiar os cabelos da nuca. Invocação do Mal 4, o último ritual, deve acontecer num período em que o casal Ed e Lorraine estava já se preparando para se aposentar. Só que aí eles ficaram sabendo pela mídia, pela televisão e pelos jornais lá nos Estados Unidos do que estava acontecendo e dos pedidos de socorro dessa família. O Jack e a Janet, eles eram um casal católico e muito religiosos. Eles tiveram muita, né, desde o começo eles tiveram muita afinidade. Eles casaram e em 1972 a casa deles foi destruída praticamente, alagada por um furacão. Então eles gastaram todo o dinheiro que eles tinham para fazer reformas, só que pouco tempo depois o governo disse: não, essa área não dá mais para ser habitada e a gente vai querer essas casas de volta. Então eles tiveram que dar a casa para o governo dos Estados Unidos. Aí eles já não tinham dinheiro. O que aconteceu? Foram procurar um lugar barato para morar. E aí, os pais do Jack, eles deram a solução. Vamos comprar uma casa, como a gente chama, geminada. Era uma casa que tinha as portas, era separada, mas elas eram idênticas. Aqui na Inglaterra isso é muito comum, a gente vê muito casas geminadas. Então tem a casa solta, que é uma entrada só, seu jardim, né, enfim. E tem a casa geminada, que ela é do tamanho de uma casa normal, só que ela é dividida ao meio e tem duas portas de entrada, ela é completamente igual, para um lado e para o outro. Mas ela é dividida por uma parede, não é um muro, é só uma parede. Enfim, a família foi morar junto lá nessa casa na Pensilvânia. Essa casa, ela estava muito tempo sem ninguém, porque o último inquilino, ou o último dono, ele tinha morrido dentro da casa, era um homem bem velho, então ela ficou muito tempo sem alugar, mas eles aí decidiram comprar. Então, em 1973, eles se mudaram para essa casa. Em 1974, já estavam todos instalados, Jack, Janet e os 4 filhos, e o cachorro da família, um pastor alemão. E do outro lado da casa, os pais do Jack lá. Então, viviam muito bem, conviviam muito bem. Eles tinham realizado um sonho, um lugar barato para viver perto da família. Só que eles não tinham ideia do que ia acontecer. Eles não tinham ideia mesmo. Essa era uma casa muito velha, como eu falei, então eles reformaram, viram tudo, os pais do Jack viram tudo, encanamento, toda a fiação, então eles renovaram toda a casa. O pouco de dinheiro que tinham, eles usaram para botar a casa, né, em pé, para deixar a casa boa para ser habitada. E aí, os eventos começaram aos poucos, segundo o Jack. Na verdade, eu assisti a uma entrevista que ele deu, ele e a Janet, para Lorraine Warren, em 1986. Eu vou deixar o link dessa entrevista, que é uma entrevista de mais de 1 hora, e eles vão contando, né, com detalhes, cada um dos eventos que eles vão lembrando, inclusive os eventos mais bizarros que a gente vai trazer aqui. Então, ele disse que começaram com coisas simples. A Janet era mais afetada porque ela ficava em casa e ele trabalhava. Então, ela ouvia vozes. Ela uma vez conta que estava no porão, onde tinha a máquina de lavar, então ela ia sempre pro porão da casa. E ela ouviu uma voz chamando. E aí ela respondeu: já vou, só um minuto, vou já.
Parênteses. Minha avó dizia que se você ouvir uma voz chamando por você, se você acha que não é... Bom, ela não achava, mas enfim, se você acha que não é alguém assim que você conheça, você responde dessa forma: vou já, tô esperando cozinhar essa pedra aqui. Ou seja, não vai nunca. Enfim, volta. Ela ouviu essa voz chamando, e daí quando ela voltou para a sala, pensando que era a irmã dela, ela estava sozinha em casa. Janice! Hello? Is anybody here? Só isso aí, eu já tinha saído correndo, tá? De boas, eu sou bem medrosa com relação a isso aí. Só que a Janet, ele primeiro não tinha pra onde ir, né? Nem tinha dinheiro pra mudar de casa. Mas ela achava que aquilo era coisa da minha cabeça. Então deve ter sido um barulho na rua e eu meio que... Você fica tentando achar explicação pro que é inexplicável. Então ela disse que isso se repetiu várias vezes durante anos. Vozes de criança, como se fossem as filhas gêmeas dela, de 7 anos, chamando. Quando ela ia lá, as meninas estavam brincando e não eram elas. A voz do marido. Então ela ficou meio que acostumada com essa situação. Ela não achava que era nada grave e realmente não era. Até que os móveis começaram a se mexer. As coisas começaram a desaparecer, objetos. E os móveis se mexiam mesmo. A televisão da casa ligava sem estar plugada na tomada. Bom, o que mais? Isso de 1974 até 1985. O Jack achava que não era grande coisa. Eu fico me perguntando onde é que esse homem estava quando todas essas coisas aconteciam. Porque o que eu falei até agora não é nada. Olha, ela conta aqui nessa entrevista que as portas batiam, a rede elétrica falhava. Uma vez, uma das luzes da casa, que precisava de muita força no interruptor, tinha que ser apertado 2 vezes para ligar, ela se acendia e depois ela se apagava. A Janet conta que quando ela voltava para o ambiente, depois de apagar a lâmpada, apertando 2 vezes, né, nesse interruptor, quando ela voltava, a luz estava ligada, sem ter ninguém além dela em casa. Outra coisa que ela conta, ela saía de casa, deixava tudo trancado, as portas, obviamente, porta da frente, porta dos fundos, trancada. Um dia ela chegou em casa, essa porta da frente estava escancarada, não era entreaberta, ela estava totalmente aberta. Ela ficou em pânico achando que tinha um ladrão. Aí foi todo aquele alerta, foram procurar dentro de casa, não tinha ninguém. E ela falou que isso se repetiu. Quando ela olhou para a porta do quintal, do mesmo jeito, a porta do quintal também estava escancarada. O cachorro da casa, tadinho do cachorro. O cachorro foi espancado várias vezes, por ninguém, segundo a Janet, por uma entidade, e por uma força que ela não consegue saber de onde veio, o cachorro foi arremessado na parede da casa. Por conta dessa situação, ela costumava deixar o cachorro do lado de fora de casa. Muitas vezes ela disse que chegava de volta em casa de algum compromisso que ela tinha na rua, o cachorro estava dentro de casa e as portas novamente escancaradas. Mas para o marido isso não era nada demais. Luzes falhando, vozes ouvindo. Até que em 1985, a filha do casal, a mais nova, uma das mais novas, foi fazer primeira comunhão. Eles eram muito católicos, lembra? Essa criança estava a meia hora de ir para a igreja quando um grande lustre da sala despencou do nada, praticamente em cima dela e da mãe. Ela ficou com um corte na cabeça e a mãe também ficou com alguns arranhões e a geladeira, né? Isso era na cozinha. Quando o Jack chegou em casa, eles foram ver, porque o Jack entendia um pouco disso, né? Dessa coisa de eletricidade, enfim. Quando ele foi ver, não tinha motivo para aquele lustre que a casa foi remobiliada, lembra, né? O lustre não tinha motivo para ter caído em cima delas assim. Aí ele começou a desconfiar de que alguma coisa não estava correta. Só aí. Uma das filhas também chegou a ser empurrada da escada. E não tinha ninguém, ela estava subindo a escada, ela se machucou, mas não foi nada muito grave. Mas a Janet, já nesse momento, estava apavorada. O que ela fez? Foi pedir ajuda à igreja. Eles eram muito católicos, mas o padre lá da diocese deles disse que não podia fazer nada, porque orientou só que eles rezassem. O Vaticano, para poder mandar um exorcista, né, tem que aprovar, tem que autorizar, e você tem que ter muitas provas. Então, eles ficaram muito decepcionados e os fatos foram escalonando.
Outra situação muito comum era um mau cheiro dentro de casa. No começo, as filhas pequenas começaram a brincar, dizendo que aquilo ali era cheiro de chulé do pé, né, do pai delas, mas isso foi ficando constante até que o Jack também sentia. Também recebiam aquelas notificações dos vizinhos que começaram a se assustar. O que está acontecendo naquela casa? A família saiu e as luzes apagam e acendem, além de gritos, né? Eles ouviam gritos e sabiam que a família Smurl não estava lá na casa. Outra coisa que a Janet falava, né, é que a temperatura caía muito em alguns momentos do dia e em alguns cômodos da casa. Ela disse que no começo essas perturbações aconteciam principalmente no quarto do casal, mas depois foi se espalhando pela casa toda. Inclusive, estátuas, né, imagens religiosas sendo tiradas de lugar, os espelhos tremendo, enfim, e toda essa perturbação acontecia na casa toda. A Janet também dizia que durante a noite ela ouvia barulhos na casa. Aí ela descia para ver se era alguma coisa, um rato, enfim, era a primeira coisa que ela pensava, né? E aí não era nada. Daí ela ouvia vozes, ela ouvia gritos, e quando isso acontecia, ela corria, nas primeiras vezes, ela corria para tentar acordar o marido. Só que ele não acordava. Ela conta nessa entrevista para Lorraine Warren que ela chegava a sacudir o marido na cama, mas ele não acordava. A Lorraine dá uma explicação, diz que isso aí é tipo de uma, vou chamar de possessão, mas eu acho que não é esse o termo que a Lorraine Warren usa, mas que faz parte, né, para apavorar uma das pessoas, a outra fica como se fosse dopada, enfim, não conseguia acordar. E a Janet diz que isso acontecia várias vezes com o marido dela. E aí as situações foram escalonando, eles tentavam pedir ajuda eles tentaram mais de uma vez pedir ajuda à igreja, mas ninguém podia ajudar nada, dizia que não podia fazer nada. E o Jack começou a ver, então, marcas nas paredes da casa, marcas estranhas. A gente tem até uma foto que foi divulgada de como se fossem garras, marcas de garras na parede, e do outro lado móveis que se empilhavam sozinhos. Ninguém fazia isso. Mas o mais bizarro de tudo, além de ouvir vozes, de ver vultos escuros aparecendo durante a casa, de ver também como se fosse um cachorro. A mãe do Jack disse que estava sentada vendo televisão uma vez e viu como se fosse um cachorro preto atravessando a sala e entrando no sofá. Se isso aí não é suficiente, bom, esse homem só começou a acordar para a vida mesmo, a achar que ele precisava desesperadamente de ajuda, quando ele e a mulher começaram a, segundo eles, serem atacados sexualmente por entidades malignas. Sim, é o que chamam de íncubos e súcubos. Ataques sexuais. A Janet disse que, inclusive, não conseguia se mexer. Imagina o desespero dessa pessoa. Sabe paralisia do sono? Pois é, só que com esse plus aí, nada interessante de um ataque sexual. O Jack também disse que se sentia sufocado, não conseguia se mexer e eram momentos de pavor. Eles começaram a dormir separadamente e nesse momento eles viram que não tinha quem ajudasse, então eles foram para a imprensa pedir socorro, dizer que estavam precisando de ajuda, que a casa deles estava um tormento, eles não conseguiam viver. E depois desses ataques, então quando esse caso chegou na mídia, o casal Lorraine e Ed Warren tomou conhecimento e tentou chegar lá para ajudar. A primeira coisa que a Lorraine fez foi identificar que havia 4 entidades nessa casa. Um homem velho que havia morrido na casa, e a gente sabe que isso aconteceu. Uma mulher idosa, um jovem muito raivoso e uma entidade demoníaca que seria o controle dos outros para fazer a família se desestruturar. Eles começaram a fazer orações, eles colocavam a família toda para rezar, traziam pessoas para rezar na casa, e isso tudo para atiçar essas entidades aí, para que eles aparecessem e eles pudessem registrar e aí levar para o Vaticano para pedir que o Vaticano autorizasse um exorcismo na casa. Bom, para vocês imaginarem, quando os Warren chegaram, a situação piorou e muito, né? Então, durante esses momentos de oração, né, eles viram os móveis se mexer, segundo eles, os próprios Warren e as pessoas da equipe. Eles viram o cachorro que estava no andar de cima aparecer no andar de baixo e eles estavam na escada conversando. A Janet e uma pessoa da equipe dos Warren estavam, ela no topo e a pessoa embaixo da escada. E o cachorro simplesmente apareceu embaixo. Não sei como explicar isso aí.
Nem eles souberam. Então eles dizem que tem esses registros, mas esses registros não foram publicados em lugar nenhum, o que trouxe aí uma abertura bem grande para as pessoas céticas que começaram a dizer que isso tudo é invenção só para criar um novo livro. De qualquer forma, os Warren, nessa tentativa, chamaram o padre exorcista que havia, trabalhado no Vaticano, mas que depois ficou numa outra igreja católica, mas de uma outra, vertente, o padre Robert McKenna. Ele veio, fez um exorcismo, ficou muito pior. A entidade começou a escrever nos espelhos da casa: saiam dessa casa. E aí as vozes, o mau cheiro, os empurrões, tudo isso continuou e foi ficando ainda mais intenso. A família saiu de casa, decidiu ir para um hotel, mas parece que essas entidades acompanharam a família, não estariam mais atreladas à casa. Então eles decidiram voltar para casa, foi feito um novo exorcismo, nada resolveu. Aí, num terceiro exorcismo, numa terceira tentativa, parece que as coisas começaram a aliviar. Então a família achou que estava beleza, estava salva. Só que não. Tudo isso foi em 1986. Mas em 1989, a situação continuou, não mais com essa magnitude, e a família decidiu se mudar dessa casa. O que a gente sabe até hoje é que eles se mudaram, mas a situação não ficou 100% resolvida. Então esse teria sido o caso que os Warren não conseguiram resolver. Vamos ver como é que isso vai ser tratado no cinema. Eu trouxe aqui para vocês várias situações de arrepiar. Vamos ver como é que isso vai ser retratado, porque o diretor do filme disse que vai ser o mais sombrio dos filmes da série Invocação do Mal. E você já passou por alguma situação como essas? Eu lembro de algumas, inclusive de algumas que me contaram, pessoas que eu conheço que viveram coisas similares. Vamos ver o que é que vai vir aí nos cinemas. Com certeza vai vir um filme mesmo de assustar, mas a história é real, bem mais assustadora, né? Me conta aqui nos comentários o que é que você achou. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo vídeo.